obstante aqui tem uma artimanha, mas realmente eles estavam dizendo a verdade aqui. Eles tinham ouvido falar de Deus. Os feitos de Deus, o Deus de Israel, havia já ultrapassado as fronteiras, né? Porque as pessoas que estão ouvindo o Evangelho também além das fronteiras, missões transcultural, estão ouvindo falar de Jesus. Quem é Ele? De onde Ele vem? O que Ele faz? E sobretudo, o que Ele é? Esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E tomara que as pessoas queiram fazer aliança conosco, mas que sejam alianças saudáveis, né? Por causa do nosso Deus mesmo, não por algum outro interesse, porque eles já ouviam falar de Deus, ou tinham ouvido, mas o interesse deles era outro. Aí quando Josué percebeu, irmãos, que não tinha mais o que fazer, porque você sabia que Deus levou em conta essa aliança. Tem que tomar cuidado com algumas alianças que nós fazemos, porque quando eu faço uma aliança, pode ser que Deus leve em conta. Inclusive, eu não sei se eu já falei aqui para os irmãos, mas as pessoas que casam lá fora, longe da igreja, que eles têm um casamento longe da igreja, quando a gente vai estudar esse assunto, na carta aos Gálatas, a gente percebe que Deus leva em conta a aliança, mesmo o casamento que é feito lá fora. Sabiam que Deus leva em conta? Esse casamento não é anulado quando a pessoa vem para o Evangelho, ele é levado em conta, aquela aliança. Então existe aliança que nós temos que tomar muito cuidado. Já ensinei aos irmãos, não faça aliança com julgo desigual, sociedade, amizade, qualquer tipo de coisa. Não namore pessoas para casar que não tem não professe a mesma fé, né? A gente sempre tem orientado aqui. Agora, quer ver, irmãos, o que trouxe de problema para Israel? Porque às vezes nós fazemos alguma coisa agora, a gente fala assim, isso aí já passou, né? Mas sempre fica a consequência lá na frente. Mesmo que não aconteça conosco aqui, pode acontecer com a descendência depois. Apesar que a geração de hoje, ela não se preocupa muito com isso, com o futuro, com a descendência, com o próximo, com aqueles que virão, com a posteridade. É o aqui e agora, é o resultado, é o imediatismo, é eu agora, eu estando bem, os outros aqui, né? Deixa para lá. Bom, vamos ver um texto. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, no capítulo 21. Vamos ler com bastante atenção esse texto. Segundo Samuel 21. Olha o que a Bíblia vai nos mostrar aqui. Eu quero que cada um de nós agora façamos uma reflexão aqui, uma retrospectiva talvez, das alianças que nós já fizemos na vida. Todos nós. Talvez teve algum momento que nós fizemos alguma aliança equivocada, né? E não fizemos inocente. Sabemos, né? Aqui, talvez não analisamos melhor, como Josué no caso, o cuidado que nós temos que ter com as alianças. Capítulo 21 de 2 Samuel. E houve nos dias de Davi, mas nos dias de Davi, Josué já tinha passado, uma fome de 3 anos consecutivos. Já pensou, irmãos? 3 anos de fome. Teve uma crise há pouco tempo aí, agora pequena, né? Não durou muito tempo não. O povo já trouxe uma herança de 14 milhões de desempregados no Brasil. Agora essa aqui foi 3 anos, 3 anos consecutivos. Aí o que Davi foi fazer? Davi percebeu que não era normal, consultou o Senhor, que lhe disse: é por causa de Saul e da sua sanguinária, da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restantes dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo,
a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Segundo os historiadores, os estudiosos dizem que Saul teria matado aproximadamente quase 40 mil deles, muitos deles envenenados, né? E Saul perseguiu eles, porque eles não eram do povo de Deus, eles tinham costumes estranhos, mas Josué tinha feito uma aliança com ele. Então, irmãos, às vezes nós fazemos alianças que depois fica difícil de quebrar, de desfazer. Isso é muito complicado. Se nós levamos a palavra de Deus a sério, Deus está nos instruindo seriamente nessa noite. Olha aqui, versículo 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas disseram: não é prata nem ouro. Temos uma questão com Saul. Está falando para Davi, não é com você também. O problema é com Saul e com a sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, e Armone e Mefibosete. É outro Mefibosete, viu? São 2, um é filho, o outro é neto de Saul. O neto de Saul foi poupado por causa da aliança que Jonatas tinha com Davi. Agora o filho de Saul não foi poupado. Como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolalita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, da colheita no caso, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, estendeu sobre uma pedra, ou uma penha, desde o princípio da cega até a água do céu, caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Vou ler o 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, em Zeia, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se acalmou, se aplacou com a terra. Perceberam, irmãos? Sério, né? Passou muito tempo depois da aliança que Josué fez com os gibeonitas. Começou uma seca lá, não chovia, fome. Davi, 3 anos já, o que está acontecendo? Vou consultar a Deus. Demorou, né? Não demorou? Devia ter consultado antes. Esse é o problema, né? Às vezes nós deixamos passar muito. É só consultar a Deus que Ele fala. É só falar com Ele que Ele responde. O problema é se nós queremos ouvir o que Ele quer falar, né? Porque às vezes nós queremos ouvir o que os nossos ouvidos vão se agradar. Nós não queremos ouvir a correção. Tem que fazer assim, ó. Eu vou falar com vocês querem? É assim que tem que fazer. Fui visitar uma mulher um dia aqui, eu já falei para os irmãos isso aqui.
E aí ela falou assim, eu falei, a senhora quer que... Ela queria que Deus trouxesse o amante dela de volta. É? Isso que você quer? É. Mas é isso que Deus não vai fazer, falei para ela. Ele vai fazer assim, assim. Não, assim eu não quero. Ah, a senhora não quer? Então, até logo, viu? Estou indo embora. Aí no outro dia, dá uma semana, ela pôs fogo no carro do amante dela. Irmãos, como que as pessoas são, tem hora, pior do que a mula, né? E o salmista diz assim, não sejais como a mula, tem que colocar freio para ser dirigido. Agora aqui, ó, acompanhe comigo, eu vou explicar e nós vamos para casa. Passou muito tempo, Davi consultou a Deus, Deus falou, não é por causa de você não, é por causa de Saul e dos gibeonitas. Chama os gibeonitas aqui e conversa com eles. É difícil, né, irmãos? Mas às vezes a gente tem que fazer isso. Às vezes nós não queremos resolver algumas situações na nossa vida, deixa passar. Mas às vezes nós vamos ter que chamar alguém, conversar e resolver. Não pode deixar passar, porque chega um momento que fica insustentável. Tem que resolver. Nem que for na hora da morte, vai ter que resolver. Situações em aberto. Ah, eu não faço. Já falaram para mim lá em casa, eu não faço. Falei, nem que for na hora da tua morte, você vai ter que resolver. E aqui, ó, Davi então chama os gibeonitas. Eles vêm e falam, não, nós não queremos dinheiro não. Davi pensou que ia dar um dinheiro para eles e ia resolver. Nem tudo se resolve assim, irmãos. Não se compra tudo. Não se pode comprar tudo com dinheiro e resolver com canetada as coisas. Aqui no Brasil tem um costume de se resolver tudo com canetada, né? Supremo Tribunal Federal de vez em quando dá uma canetada lá, resolve. Aí o presidente da República vai lá na ONU, faz um discurso brilhante, eles ficam criticando ele, mas porque ele falou aquilo que precisava ser falado. Não é o que eles queriam ouvir. Ele falou a realidade, o que precisava falar. Parabéns para o nosso presidente, tem que ser assim mesmo. Eu não sou político e detesto políticos, os irmãos sabem, mas eu dou parabéns para o que ele falou na ONU hoje. É isso aí. Bom, nós queremos 8 homens da casa de Saul para enforcar perante o Senhor. É fácil, irmãos? Primeiro que Deus não aceita esse tipo de sacrifício, né? Deus não aceita sacrifício humano, não aceita, porque o único que poderia morrer era o justo, Jesus. Inclusive está no Pentateuco isso daí, por isso que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, porque na própria Pentateuco, na lei, está escrito que um homem não poderia morrer por outro. Está escrito. Nós queremos enforcar eles em Gibeão, 7 homens, eu falei 8, é 7. Me dá 7 homens da casa de Saul, que nós vamos enforcar ele, aí está tudo certo, perante o Senhor. Mas quando a gente vai estudar o Novo Testamento, lá na carta do apóstolo Pedro, a gente percebe que esses homens aqui que foram enforcados, eles são tipo de Cristo, eles foram enforcados como Cristo foi morto para pagar a dívida de outros. Esses aqui vão ser mortos para pagar a dívida do pai deles. Que a aliança que Deus fez foi séria. Quando Josué fez a aliança, Deus carimbou, outorgou, facultou. Então, irmãos, antes de fazer qualquer aliança com alguém, reflete, viu? Pensa, porque depois às vezes não tem jeito mais. Aí para desfazer vai ficar caro, e às vezes a descendência nossa vai pagar. Observe, eles vão enforcar, coloca lá, ele vai poupar alguns, Mefibosete inclusive, né? Um dos Mefibosetes. Agora o que me chamou uma atenção aqui também, no versículo 10, a Bíblia diz que Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, estendeu sobre uma pedra, e desde o princípio da cega até as águas do céu, aproximadamente 3 meses aí, sobre eles, não deixou, porque como eles estavam lá enforcados, era costume dos animais virem, as aves de rapina, e comer a carcaça. Ela não deixou fazer isso. Sabe o que ela estava fazendo? Espantando as aves de rapina, os trazedores de notícia ruim. Ave de rapina na Bíblia simboliza isso. Já tinha tido todo o problema, já tinha morrido gente inocente para pagar coisa de gente culpada, ainda as aves de rapina ainda ia vir. Então, irmão, vou te dar um conselho:
Quando alguém chegar na tua casa, já falei isso aqui várias vezes, quando alguém chegar na tua casa com notícia ruim, espanta, viu? Faça isso, não alimenta não, espanta em nome de Jesus. Olha aqui, a Bíblia diz que ela ficou 3 meses e esses homens foram enforcados. Resolveu o problema? Não. Os homens foram enforcados, mas o problema não foi resolvido. Olha o que a Bíblia diz no versículo 13. Vou ler o 12 também. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul. Está no YouTube essa mensagem? Pode até colocar assim, o Danilo, fazendo favor, o cuidado com as alianças. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre esses ossos. Versículo 12. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram, roubaram os ossos da rua de Betsã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho. Ajuntaram também os ossos dos enforcados, enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho. Estava enterrado no lugar errado, na terra de Zelza ou de Zéia, na sepultura de seu pai quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se acalmou com a terra. Uai, irmãos, não bastou enforcar, não? Precisou, olha o que aconteceu, olha a consequência de uma aliança errada e da mazela de Saul. Precisou pegar os ossos dos enforcados, os ossos de Jonatas, os ossos de Saul, que estava enterrado em lugar errado, trazer eles, tinha sido roubado os ossos, e colocar aonde Davi mandou. Aí Deus se aplacou com a terra. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, para a gente finalizar. 1 Samuel 31. Eu já sei que as pessoas roubam os cadáveres, né? Vai lá, arranca o dente de ouro, arranca alguma coisa que a pessoa foi enterrada. Nem se enterra mais pessoas com bens hoje, que os ladrões vão lá, né? Agora, ossos eu nunca tinha percebido que tinha roubado. Esses aqui foram. Olha aqui, 31, versículo 1. Os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e os filisteus mataram Jonatas e Abinadab e Amalquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem, escudeiro no caso, de armas, né? Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessam e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro, ou pajem de armas, não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada, é suicídio, viu isso aqui, e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Faleceu Saul, seus 3 filhos, seu pajem de arma, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estava desde o lado do vale e desde o lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Agora preste atenção. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar, roubar os mortos, que é o que sobrava da guerra, o despojo,
né? Acharam a Saul. Nossa, isso eles não esperavam. Isso aqui foi um grande prêmio, melhor do que o ouro que ficou. Acharam a Saul e seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. Cortaram-lhe a cabeça. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui. Existe um inimigo das nossas almas. Os filisteus é um tipo de inimigo das nossas almas. Ele está trabalhando com o seu exército 24 horas por dia, fazendo hora extra para nos matar. E quando ele nos matar, ele quer cortar totalmente a nossa ação. A cabeça fala do que nos dirige, a nossa ação. Vamos tomar muito cuidado, porque o inimigo está ao derredor. E ele não quer apenas nos matar, ele quer tirar toda a nossa ação, cortar a cabeça. Ele quer que nós fiquemos estagnados. Ele quer que essa igreja fecha. Ele quer envergonhar essa igreja. Ele quer com que nós venhamos a ser envergonhados. Defesa do evangelho. Que nada, isso aí é uma vergonha, viu? Aqui em Colina, irmãos, eu já percebi, tem um complô aqui nessa cidade para essa igreja fechar. Existe um complô aqui para isso, porque os filisteus querem nos parar. Ele quer cortar a nossa cabeça. Olha aqui, despojaram as suas armas. Depois que eles cortar a cabeça, sabe o que eles fazem? Pega as armas. O que é arma para nós? As nossas armas não são carnais, são espirituais. Eles querem que nós fiquemos desarmados, desprotegidos. O diabo faz isso. O diabo usa pessoas, irmãos. O que você acha que acontece? Problema na tua casa, problema na família, problema no emprego, problema de dificuldade, problema na escola com o filho. O que vocês acham que é isso? É o diabo que faz isso daí, irmãos. As pessoas, não, mas tudo é o diabo. Mas é claro que ele trabalha para fazer. Ele vai usar os mecanismos que ele tem, as brechas que ele acha, para roubar nossa paz. E ele quer nos achar sem armas. Quando a gente lê o capítulo 6 da carta aos Efésios, todas aquelas armas, aquele aparato bélico espiritual que está lá, o diabo quer tirar de nós. Porque se nós estivéssemos sem arma, nós estamos sem proteção, vulneráveis, prontos para ser derrubado e vencido. Cuidado com aquilo que Deus colocou na tua mão. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o teu casamento, guarda o teu relacionamento, guarda aquilo que tem na tua família, aquilo que Deus colocou na tua mão, para você guardar. Seja obediente, ouça a correção de Deus, seja humilde quando for corrigido. Tudo isso serve para mim também. Olha aqui, pegaram as armas e enviaram pela terra dos filisteus a anunciá-lo no templo dos ídolos entre o povo. Jornal. Colocaram no jornal. Perceberam? Olha o que aconteceu com Saul. Aqui, como que chama? Colinense. Cuidado, irmãos, para as pessoas não colocar a nossa vida no colinense, viu? Porque sai mesmo, viu? De vez em quando tem algum acontecimento aí, até envolve evangélicos, né? Você vê no colinense. Olha o que eles fizeram. Mandaram, anuncia no templo. Vai lá no templo de Dagom e diz: Saul está morto, vamos pegar os ossos dele. Anuncia lá, ele está sem arma, nós pegamos as armas. Olha as armas deles aqui, troféu, ó. É isso que o diabo quer fazer. Anuncia entre o povo. Versículo 10. Puseram as armas no templo de Astarote, olha, e o seu corpo fixaram no muro de Betseá. Todo mundo que passava, depois foi secando, né? Foi secando a carne, a pele que vai decompondo, ficou os ossos. Você conhece o mensageiro do vento? Conhece, Mailene? Mensageiro do vento. Corpo de Saul. O vento batia, barulho com os ossos, pendurado. As pessoas olhavam e falavam: esse era o rei poderoso? É isso que o inimigo quer fazer conosco. Vocês perceberam que uma aliança errada
e uma atitude equivocada pode trazer? Olha aqui, os ossos estão lá, versículo 11. Ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valorosos se levantaram e caminharam toda a noite. Então tiraram o corpo de Saul, os corpos dos seus filhos. Vamos tirar esse negócio aqui do jornal, homens valorosos, porque tem, viu, irmãos? A obra de Deus sempre vai ter, aqui em Colina, em outros lugares, sempre Deus usará alguém, Danilo. Sempre Deus usará alguém em caráter emergencial. Sempre vai ter alguém para nos dar uma palavra boa. Sempre vai ter alguém para poder nos dar uma palavra, quem sabe, de alento, né? Sempre vai ter alguém para estender as mãos para nós. Sempre vai ter alguém para nos ajudar. Sempre. Deus preparará alguém. Homens valorosos. Aqui fala de mulher também, né? Eles fizeram o que, irmãos? Caminharam toda a noite. Não podemos deixar. Está lá pendurado o corpo do rei Saul. Pegaram os corpos dele, dos filhos, né? Vindo a Jabes, os queimaram e tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Não era para enterrar aqui, mas eles fizeram o melhor que eles puderam. Então, quando Davi soube de tudo isso, ele manda buscar os ossos de Jonatas, manda buscar os ossos de Saul, junta com os ossos daqueles que estavam enforcados lá, coloca no lugar certo, sepulta eles. E aí a Bíblia diz: Deus se aplacou com a terra. Glória a Deus. Irmãos, se eu fosse você, vou falar igual os pregadores da internet agora, eu dava um glória nessa noite. Isso aqui que eu acabei de contar para vocês é coisa de Deus. Só Ele faz. Só Ele pode fazer. Só Ele pode desburocratizar. Viu? Só Ele pode dar uma direção para o homem. Só Ele pode nos preservar diante do inimigo. Só Ele pode guardar a nossa casa nesses dias maus. Só Ele pode proteger, irmãos, a nossa família. Só Ele pode prover aquilo que os homens não acreditam. Glória a Deus. Por isso, irmãos, olha aqui, não é triunfalismo, não é autoajuda, porque eu não sou disso, mas toda vez que você receber uma notícia negativa, seja de quem for, pode ser de quem for, seu patrão, você vê na TV, pessoa importante, não acredite antes de consultar a Deus, porque a palavra de Deus, ela pode ser diferente. Deus é que dá a última palavra. Glória a Deus. E quando você perceber que o negócio está indo meio assim, ó, não espere 3 anos para consultar Ele. Vá primeiro nele, ore, fale com Ele. E nós temos que ter sensibilidade para perceber as situações, irmãos, viu? Que às vezes, sabia que nós às vezes até oramos na contramão daquilo que Deus quer fazer? Ah, vou orar, vai acontecer isso. Às vezes acontece outra coisa, porque Ele é que sabe como fazer. A direção vem dEle. Glória a Deus. Então agora vocês perceberam, só para finalizar, quando Josué, voltando lá, percebeu que tinha feito a aliança errada, não tinha mais o que fazer, ele falou assim, ó, fazer o seguinte, chamou os gibeonitas e disse para eles assim: a partir de agora vocês vão ser cortadores de lenha e tiradores de água. Sabia que tem essas pessoas na igreja? Sempre. Aqui nós não temos, porque nós somos uma igreja pequena, mas eu já trabalhei em igrejas que a pessoa está lá, não tem o que fazer com a pessoa, não tem. Já passou várias lideranças, ela foi problemática, ela trouxe problemas, ela está lá, não tem como tirar. Irmãos, as pessoas não podem ser tiradas da igreja, porque a igreja tem um dono. O dono da igreja chama Jesus. Sabia? Uma vez eu assisti uma cena que eu espero que nunca mais eu assista na minha vida. Eu vi um pastor
mandar um irmão embora da igreja. Lembra, irmã Roberta? Nós nunca podemos fazer isso, porque a igreja não é nossa. Ele falou para o irmão assim: ó, eu quero que você vá embora dessa igreja. Não tem lugar para você e para esse outro aqui nessa igreja, né? E naquele momento, eu como obreiro ali, pastor auxiliar, eu falei assim: espera um pouquinho aí, vamos ouvir esses irmãos primeiro. Não, nós não queremos nem ouvir eles. Eu falei: não, mas eu quero ouvir eles. Aí ouvimos os irmãos, mas assim mesmo no final ele falou: eu quero que vocês vá embora daqui, procure uma igreja para vocês congregar. E depois eu falei para ele, falei assim: o que vocês fizeram aqui hoje nunca poderia ter sido feito, porque eu tinha aprendido, aliás eu tinha aprendido com o próprio pai desse pastor, que sempre tem que ter os cortadores de lenha e os tiradores de água. Ele tinha falado isso para mim um dia, e eu disse para ele: lembra que seu pai falou que tem que ter os cortadores de lenha e os tiradores de água? Há coisas que nós não vamos conseguir resolver. Aí ele disse assim: não, mas o caso aqui é diferente. E os irmãos foram embora mesmo. Então, irmãos, nós temos que aprender a trabalhar com todo tipo de pessoas. Talvez vai passar pessoas aqui na igreja que talvez muito problemática, outros não, outras que vão dar bons frutos. Mas nós temos que aprender uma coisa: as pessoas que vierem aqui, por mais problemática, talvez elas vão ficar aí e vão ser cortadores de lenha e tiradores de água, e precisa deles na obra de Deus também. Os irmãos entenderam? Diga amém. Vamos orar, coloque-se de pé, por favor. Soberano Deus, eterno Pai,